A paz do Senhor, meus queridos, aqui é a pastora Ilza. Estamos iniciando a segunda parte do estudo Predestinados, Eleitos versus Não Eleitos. O livro da vida. A Bíblia traz muitas referências sobre o livro da vida. Daniel 12:1 está registrado, mas naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Filipenses 4:3, e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Hebreus 12:22 e 23. Mas chegastes ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos aperfeiçoados. Lucas 10:20. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Apocalipse 22:19. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Apocalipse 20:15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 21:27. E não entrará nela coisa alguma que contamine, cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 13:8. E adoraram a besta, todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 17:8. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão inscritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. E Apocalipse 20, verso 12. E abriu-se outro livro, o livro da vida. Observe bem, os nomes já foram escritos antes da fundação do mundo. A única mudança possível na lista dos nomes inscritos no livro da vida é a retirada, jamais a inclusão. Não se acrescenta nomes no livro da vida, porém há a possibilidade de riscar nomes que estejam lá. Salmo 69:28 diz: sejam riscados do livro dos vivos e não sejam inscritos com o justo. Êxodo 32, versos 31 a 33 diz: assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão, risca-me, peço-te do teu livro, que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Apocalipse 3:5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Precisamos entender que a salvação não é compulsória. Assim como as Escrituras apresentam farta prova a favor da predestinação, ela também esclarece um fato: ninguém pode se considerar salvo apenas por acreditar que o seu nome está escrito no livro da vida. Todos os predestinados têm que trilhar o mesmo caminho para que o seu nome permaneça escrito nesse livro. E esse caminho tem um ponto de partida: a cruz de Cristo. Como conciliar predestinação com salvação? Salvação é para os perdidos, predestinação para os eleitos, e agora? Com todo respeito aos nossos irmãos que acreditam que se você é um predestinado, automaticamente já é salvo, e outros que acreditam que uma vez salvo, salvo para sempre, tenho que discordar dos dois. Me perdoem.
A Bíblia apresenta vários textos que nos ajudam a clarear essa questão. A palavra de Deus afirma que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Todos quer dizer todos, eleitos e não eleitos. Todos os pregadores bíblicos, a começar por João Batista, enfatizam a necessidade de arrependimento para a salvação. Mateus 3:1 diz: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4:17, daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Lucas 13:3, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. E Atos 2, versos 37 a 38. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Marcos 1,15, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E Apocalipse 3,19, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Estes e outros textos deixam claro que os predestinados, os eleitos, precisam de um concerto com Deus através do arrependimento e da fé no sacrifício de Jesus na cruz. A salvação só é possível através da conversão a Cristo. Os eleitos precisam entrar por esse caminho. Quanto aos eleitos, o apóstolo Pedro afirma que somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. 1 Pedro 1:2. Presciência significa conhecimento prévio. Antes da fundação do mundo, Deus nos conhecia e sabia os que iriam desejar conhecê-lo e obedecê-lo, assim como conhecia os que não dariam importância às suas palavras e iriam preferir se manter no pecado e separados de Deus. Quem são os eleitos? Como saber se sou um dos eleitos? A Bíblia nos apresenta alguns sinais que indicam se somos ou não eleitos. Os eleitos gemem por causa das abominações cometidas na terra. Aqueles que são destinados à salvação não se conformam com o aumento do pecado no mundo. Ezequiel 9, versos 3 e 4 diz: e o Senhor chamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escriba à cintura, e lhe disse: passe pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marque com um sinal a testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Os eleitos são convencidos pelo Espírito Santo da sua situação de pecado. Os eleitos são sensíveis à voz do Espírito Santo, têm o temor de Deus e sentem necessidade de conhecê-lo. João 16, 8 a 11 diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Os eleitos são guiados a toda a verdade. Eles têm facilidade de serem guiados a conhecer a verdade. Ainda falando sobre o Espírito Santo, João 16:13 diz: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Os eleitos compreendem as Escrituras. A mente e o coração estão abertos para compreender as Escrituras. Jesus, em Mateus 13:23, diz: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100,
a 60 e a 30 por 1. Os eleitos são conduzidos a Jesus pelo Espírito de Deus. João registra no capítulo 6 vários momentos que Jesus fala sobre isso. No verso 37 ele diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Versos 44 e 45 está registrado: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. E no versículo 65 do mesmo capítulo 6, e prosseguiu: por causa disso é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Os eleitos têm fome e sede de Deus, sentem um vazio na alma. Muitas vezes, antes de conhecer o Evangelho, procuram preencher esse vazio com outras coisas, porém, são saciados apenas quando ouvem e entendem o plano de salvação em Jesus. Ainda no capítulo 6, verso 35, diz: Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. E no capítulo 7, versos 37 e 38, no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Os eleitos precisam tomar posse da salvação. Como a palavra de Deus afirma, os eleitos têm o seu nome escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. No entanto, para que o nome continue no livro, é necessário a conversão através do arrependimento e da fé no sacrifício de Jesus. Manter-se em fidelidade e obediência ao Senhor Jesus. E buscar e desenvolver a santificação do corpo, da alma e do espírito. A conversão é o primeiro passo. Os passos seguintes são chamados de processo de santificação. Por saber que não temos em nós capacidade para nos libertar da prisão do pecado, o Senhor providenciou tudo o que era necessário para que pudéssemos ser salvos. O apóstolo Paulo, no capítulo 2 da sua carta aos Efésios, faz afirmações preciosas ao se referir à ação de Deus em direção aos seus eleitos. Ele diz: ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aleluia! Observe isto. Deus nos deu vida quando estávamos mortos. Mesmo antes de tomarmos conhecimento, a salvação já estava disponível para nós, porque nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo, por graça, e nos ressuscitou com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nosso lugar já está reservado nas regiões celestes, mas só tomamos posse desse lugar através da salvação em Cristo Jesus.
Somos salvos mediante a fé. O que Deus espera ver em nós para nos salvar é a fé no que Ele providenciou para que isso pudesse acontecer. Somos feitos por Ele em Cristo para as boas obras, preparadas por Deus de antemão para que andássemos nelas. Não somos salvos porque fazemos boas obras. Fazemos boas obras porque somos salvos. Daremos continuidade a esse tema no próximo vídeo, não perca! Se você gostou, não deixe de dar o seu like, se inscrever, compartilhar para que outras pessoas sejam abençoadas. Amém!